E se eu te dissesse que a maior prova do favor de Deus sobre a sua vida não é a paz, mas a guerra, que a sua luta incessante, suas lágrimas, sua sensação de que para você tudo é mais difícil, não é um sinal de que você foi abandonado, mas sim a assinatura do seu chamado como um escolhido? Pense nisso por um instante. Toda a sua jornada, marcada por uma resistência que parece desproporcional, cada obstáculo que te exigiu uma força que você não sabia possuir, pode ser, na verdade, a evidência irrefutável de que uma mão divina está te forjando para um destino grandioso. Você foi levado a acreditar que a bênção era a ausência de problemas, um mar de tranquilidade. Mas essa é a promessa feita aos passageiros, não ao capitão. A sua alma inquieta sabe que há algo mais. Uma verdade mais profunda escondida sob o peso das suas batalhas. Nos próximos minutos, prepare-se para uma completa inversão de perspectiva. Você não vai aprender a acabar com suas lutas, pois elas são a matéria-prima da sua glória. Em vez disso, você vai finalmente entender o propósito divino por trás delas, decodificando a linguagem da adversidade como um mapa para a sua verdadeira prosperidade. O que você tem chamado de castigo, o universo chama de treinamento. O que sua mente interpreta como rejeição, sua alma reconhecerá como redirecionamento. Esta não é uma mensagem de consolo passageiro, é uma ativação de poder, um convite para que você pare de lutar contra a correnteza do seu destino e comece a navegar nela com a maestria de quem foi construído para tempestades. A verdade que está prestes a ser revelada tem o poder de transformar o chumbo do seu sofrimento no ouro do seu propósito. Abra sua mente e seu espírito, pois estamos prestes a desvendar por que os caminhos mais difíceis são reservados para as almas mais fortes. A sensação de estar sempre nadando contra a maré, de carregar um fardo mais pesado, não é fruto do acaso nem de um erro no seu percurso. É um sinal de que você está sendo preparado para receber bênçãos que esmagariam uma estrutura mais fraca. A prosperidade que você busca não virá apesar das suas lutas. Ela virá por causa delas. Cada desafio que você superou foi um degrau invisível, elevando sua frequência e sua capacidade de sustentar o que está destinado a você. Permaneça comigo e a sua maior dor se revelará como a sua maior credencial divina, a prova inequívoca de que você foi e sempre será um escolhido. Você conhece intimamente a sensação de se esforçar o dobro para colher apenas metade do resultado que outros parecem alcançar sem qualquer esforço aparente. É como remar em um oceano de areia movediça, onde cada movimento para frente exige uma quantidade monumental de energia, enquanto você observa outros navegando em águas tranquilas, impulsionados por ventos que nunca sopram a seu favor. Essa dissonância gera uma fadiga que vai além do corpo e se instala na alma. Você se pergunta em silêncio qual é o segredo que você não aprendeu, qual é a regra do jogo que não lhe foi contada. A prosperidade parece uma linguagem estrangeira para você, algo que você consegue entender intelectualmente, mas que seus lábios e sua vida não conseguem pronunciar. Essa jornada de exaustão te fez acreditar que talvez exista algo de fundamentalmente errado com você, uma falha invisível que te impede de acessar a fluidez da vida. Imagine a sensação de finalmente alcançar um pequeno platô de paz, um breve momento para respirar, apenas para ver uma nova montanha se materializar no horizonte, ainda mais íngreme e intimidadora que a anterior. Para você, cada vitória vem com uma cicatriz. Cada avanço é precedido por uma batalha extenuante que deixa marcas profundas. A vida não se apresenta a você como um fluxo suave de experiências, mas como uma sucessão de pancadas, um roteiro de superação constante que nunca parece ter um capítulo final de descanso. Você se tornou um mestre na arte de se levantar, de remendar as próprias feridas e seguir em frente, mas uma parte de você se questiona até quando terá forças para o próximo round, para o próximo golpe inesperado que o destino parece sempre guardar na manga, especialmente para você. Você conhece aquele peso no peito quando mais uma porta se fecha? Aquele telefonema que nunca veio, a promoção que foi para outra pessoa, o projeto que desmoronou inexplicavelmente no último minuto. Para os outros parece ser uma questão de tempo e oportunidade. Para você, parece ser uma força invisível e orquestrada que atua para frustrar seus planos mais bem elaborados. É a sensação de que, enquanto o universo distribui chaves, a você foram entregues apenas cadeados. Você aprendeu a não criar expectativas,
a blindar o coração contra a decepção, mas essa armadura também te impede de sentir a vibração da esperança. É um mecanismo de defesa que lentamente te isola da própria fé, tornando cada vez mais difícil acreditar que um plano maior e benevolente está em ação na sua vida. É aquele pensamento silencioso que diz: será que Deus me esqueceu? Essa pergunta ecoa nas noites de insônia, no silêncio do carro voltando para casa após mais um dia de luta em glória. Você olha para o céu buscando uma resposta, um sinal, qualquer coisa que reafirme a sua fé, mas o silêncio que recebe de volta é ensurdecedor. Você cumpre seus rituais, você faz suas orações, você tenta manter a chama da crença acesa, mas a realidade implacável dos seus dias parece contradizer todas as promessas que te ensinaram. A dor aqui não é a dúvida de um cético, mas a angústia de um devoto. É a dor de se sentir como um filho abandonado, que clama pelo pai e ouve apenas o eco da própria voz no vazio. Você já se sentiu esgotado ao ponto de a própria esperança se tornar um fardo? Chega um momento em que ter fé parece mais um trabalho do que um consolo. As pessoas ao seu redor oferecem palavras de otimismo, dizem que tudo vai dar certo, mas essas frases soam ocas, descoladas da sua realidade brutal. Elas não veem a profundidade do seu cansaço, a quantidade de vezes que você já acreditou e se decepcionou. O maior medo que surge dessa exaustão é o da apatia, o medo de que um dia você acorde e simplesmente não tenha mais forças para tentar, de que a armadura se torne tão pesada que você desista de carregar não apenas o peso dos problemas, mas o peso da própria esperança de um futuro melhor. Você observa pessoas que parecem fazer muito menos, que não possuem a sua dedicação, a sua integridade ou a sua fé, e ainda assim, a vida parece servi-las com uma facilidade desconcertante. Os caminhos se abrem, as oportunidades surgem e a prosperidade flui para elas como um rio caudaloso. Enquanto isso, você, que se considera um solo fértil, que ara a terra com afinco e dedicação, recebe apenas chuvas escassas e colheitas magras. Isso gera uma confusão espiritual profunda, um curto-circuito na sua compreensão de justiça divina. Não é inveja o que você sente, mas uma perplexidade dolorosa. O que eles sabem que eu não sei? O que eles fazem que eu não faço? Essa comparação constante corrói sua autoconfiança e te faz questionar o valor do seu próprio esforço e retidão. E então, a pergunta mais assustadora de todas começa a se formar no fundo da sua mente. A pergunta que você mal tem coragem de sussurrar para si mesmo. E se todo esse sofrimento tiver sido em vão? A possibilidade de que não haja um grande propósito, de que as batalhas não estejam forjando nada, de que as cicatrizes sejam apenas cicatrizes. Este é o medo fundamental. O medo de chegar ao fim da jornada, olhar para trás e ver um campo de batalhas sem nenhuma vitória significativa, apenas o registro de uma luta sem sentido. A ideia de que sua vida, com toda a sua intensidade e dificuldade, não passe de uma anomalia, uma história de esforço sem recompensa, é o golpe mais profundo na sua fé e na sua vontade de continuar. A pergunta silenciosa que ecoa com mais força é: Deus, por que eu? Por que o meu caminho tem que ser tão mais íngreme? Você não está pedindo uma vida sem desafios, pois você já provou que é forte. O que você anseia é por compreensão. Você precisa saber que a sua dor tem um significado, que a sua luta não é um acaso cósmico. Você busca o sentido por trás da resistência, a razão pela qual a sua jornada foi desenhada com tantos espinhos e penhascos. É o grito da alma por propósito, a necessidade de alinhar o seu sofrimento com um destino maior, para que cada lágrima derramada possa ser redefinida não como um sinal de fraqueza, mas como a irrigação de uma semente grandiosa que ainda está por florescer. Durante toda a sua vida, você foi sutilmente doutrinado por uma teologia da facilidade. Fomos ensinados a buscar uma vida sem tempestades, a interpretar a ausência de conflitos como o supremo sinal de favor divino. Ensinaram que a fé genuína nos pouparia da dor, que o caminho dos justos seria um tapete macio de bênçãos contínuas e portas abertas. Mas essa é uma verdade perigosamente incompleta, uma armadilha para a alma que, em vez de libertar, gera uma profunda e silenciosa frustração. Essa mentalidade posiciona a adversidade como um inimigo a ser evitado a todo custo, como uma anomalia no plano perfeito de Deus. E é precisamente essa crença que te manteve preso. Você tem travado a guerra errada, lutando contra as ferramentas que foram enviadas para te esculpir, acreditando que elas eram as armas enviadas para te destruir. É preciso traçar uma linha clara entre o caminho do esforço e o caminho do alinhamento. O conselho que funciona para a multidão
para os chamados, raramente se aplica àqueles que foram escolhidos. Buscar o caminho fácil, a rota de menor resistência, é o conselho dos chamados, mas não dos escolhidos. A sua alma anseia por mais, por um propósito forjado no fogo e não moldado na areia morna. O seu verdadeiro caminho não é o do esforço para evitar problemas, mas o do alinhamento com o propósito que esses problemas revelam. A sua estagnação não vem da presença das dificuldades, ela vem da sua resistência a elas, da sua crença errada de que elas não deveriam estar aí. Você não foi projetado para águas calmas. Você é um navio quebra-gelo, construído para abrir caminho através da resistência. A sua dor, portanto, não nasce dos seus desafios, mas da narrativa que você aprendeu a contar sobre eles. A teologia da facilidade transformou seus testes em tormentos, suas lições em punições. O verdadeiro inimigo da sua prosperidade não é o obstáculo à sua frente, mas a crença limitante dentro de você de que esse obstáculo é um sinal de desvio. E se em vez disso ele for a própria estrada, a placa que confirma que você está na rota divina, a rota dos que são fortes o suficiente para serem testados. É hora de abandonar essa verdade infantilizada que não serve mais à grandiosidade do seu destino. A paz que você procura não está na ausência da batalha, mas na compreensão profunda e inabalável do propósito sagrado que existe por trás dela. A verdade sobre o seu destino, a chave que pode recalibrar sua alma e transmutar sua dor em poder, não será encontrada nos livros de autoajuda modernos que adornam as prateleiras do mundo. Essas obras, com suas promessas de soluções rápidas e vida sem atritos, falam a língua dos chamados, mas não compreendem o dialeto dos escolhidos. A resposta para a sua angústia, para a sensação de que seu caminho é desproporcionalmente íngreme, reside em um padrão divino revelado há milênios, um código sagrado escondido à vista de todos. Estamos prestes a abrir não um livro de regras, mas um grimório de destinos forjados na adversidade. A fonte da sua libertação é um artefato antigo, a biografia oficial daqueles que, como você, foram marcados pela dificuldade para que pudessem ser coroados com a glória. Observe com atenção, pois a Bíblia é, em sua essência, um catálogo de vidas difíceis, a crônica dos escolhidos de Deus, e nenhum deles teve uma jornada fácil. Jacó, para receber a bênção que mudaria seu nome e seu destino, teve que lutar fisicamente com o próprio Deus até o amanhecer, saindo do confronto manco, mas abençoado. José, destinado a governar uma nação e salvar seu povo, foi primeiro traído por seus irmãos, vendido como escravo e lançado injustamente em uma prisão por anos. Davi, o maior rei de Israel, foi caçado como um animal selvagem, viveu em cavernas e enfrentou gigantes literais e figurativos antes que a coroa tocasse sua cabeça. Para eles, a dificuldade extrema não era um desvio no plano divino, era o próprio plano em execução. Portanto, entenda esta verdade solene e permita que ela penetre cada fibra do seu ser. O seu sofrimento tem um propósito. Assim como foi para Jacó, José e Davi, a sua adversidade não é um acidente de percurso, é a metodologia divina para a sua ascensão. Você não está sendo punido, está sendo preparado. Você não foi esquecido, está sendo esculpido. Cada pancada que a vida lhe deu, cada porta que se fechou, cada noite de angústia, faz parte de um roteiro sagrado, um processo de qualificação para o nível de prosperidade e influência que está reservado para você. A sua história, com todas as suas lutas e cicatrizes, está simplesmente seguindo o padrão atemporal dos escolhidos. O que você considerava sua maldição é, na verdade, a prova irrefutável da sua eleição. Vamos agora decodificar o primeiro segredo contido em sua jornada de lutas. A adversidade é o instrumento divino para forjar a sua verdadeira identidade. Cada dificuldade que você enfrenta não é aleatória, é um exercício preciso na academia de Deus, desenhado para fortalecer um músculo espiritual específico. Atrasos e esperas intermináveis fortalecem a paciência. Traições e perdas inesperadas fortalecem a fé e a dependência do divino. Situações de escassez e limitação fortalecem a criatividade e a resiliência mental. Você não está simplesmente passando por problemas. Você está em um programa de treinamento de elite. A sua alma se voluntariou para este regime intenso porque sabia que a magnitude do seu propósito exigiria uma força igualmente monumental. O que você sente como punição é, na verdade, a sua graduação para o próximo nível de consciência e poder pessoal. O grande pensador Napoleon Hill
Afirmou que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Medite sobre isso. A semente. Isso significa que o benefício não é óbvio, não está na superfície do problema. Ele está contido dentro da dor, esperando para ser germinado pela sua percepção e pela sua fé. A pancada que você suporta não é o fim da história. É o invólucro que protege a sua próxima grande bênção. Sua tarefa não é amaldiçoar o invólucro, mas ter a sabedoria de abri-lo e extrair a semente. Cada desafio em sua vida contém o código genético para a sua próxima vitória. A sua dificuldade constante é, portanto, um campo fértil de sementes de grandeza, e você está sendo treinado para se tornar um mestre agricultor da sua própria alma. Você está sendo preparado para gerenciar grandes bênçãos, e a riqueza, a influência e a paz que você tanto almeja destruiriam uma pessoa de estrutura mental fraca. A prosperidade não é apenas ter, é, acima de tudo, ser capaz de sustentar, gerenciar e multiplicar. Deus não lhe entregaria um tesouro que pudesse te esmagar. Portanto, cada problema que testa seus limites está, na verdade, expandindo sua capacidade de receber. Cada momento em que você pensou que não iria aguentar, mas aguentou, foi um reforço na fundação do seu caráter. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. O universo está construindo em você o recipiente, o templo forte e resiliente, digno de abrigar a abundância que já foi decretada para a sua vida. Pense em um mestre ferreiro forjando uma espada lendária. O metal é submetido ao fogo mais intenso, não porque o ferreiro o odeia, mas porque ele conhece o potencial latente dentro dele. Ele o martela repetidamente, mergulha-o na água fria, criando um choque térmico que o fortalece de dentro para fora. O metal não entende o processo, ele apenas sente o fogo e as pancadas. Você é esse metal precioso nas mãos do ferreiro divino. O fogo das tribulações, as marteladas das decepções, tudo isso serve a um propósito maior: alinhar suas moléculas espirituais, remover impurezas e transformar você em uma lâmina inquebrável, capaz de cortar qualquer obstáculo e servir a um propósito nobre. Sua resiliência mental não é um traço de personalidade, é o resultado de uma forja divina. Sua identidade está sendo cravada em você através da pressão. Sem a resistência, você permaneceria um minério bruto, cheio de potencial, mas sem forma ou função. A dificuldade constante te força a se conhecer em um nível que a facilidade jamais permitiria. Na dor, você descobre sua verdadeira força. No abandono, você encontra sua conexão com o divino. Na perda, você aprende o que é verdadeiramente valioso. A sua identidade como um escolhido não é um título que lhe foi dado gratuitamente, é uma patente que você conquista a cada batalha. Por isso, a partir de hoje, quando a pressão aumentar, não diga: estou sendo esmagado. Decrete para si mesmo: minha verdadeira identidade está sendo revelada. É um decreto de poder que muda sua frequência instantaneamente. A Academia de Deus não tem pesos de ferro, mas pesos de circunstâncias. A persistência é treinada não com uma palestra, mas com uma porta que se recusa a abrir, exigindo que você bata 100 vezes em vez de uma. A coragem é forjada não em tempos de paz, mas quando o medo paralisa sua alma e você, mesmo assim, decide dar o próximo passo no escuro. A fé inabalável, o músculo mais importante de todos, só pode ser desenvolvida no vale da sombra da morte, quando todas as evidências materiais gritam que não há esperança, mas algo dentro de você, uma centelha divina, sussurra para continuar. Cada uma dessas virtudes são os pilares da verdadeira prosperidade. Sem elas, qualquer riqueza é passageira e vazia. Você foi projetado para ser um líder, um farol, e um líder que nunca conheceu a dor é uma fraude. Como você poderia guiar alguém para fora de um vale que você nunca atravessou? Como poderia curar uma ferida que você nunca sentiu? Suas cicatrizes são suas credenciais. Elas falam de sobrevivência, de resiliência e de uma fé testada no fogo. Elas te qualificam para falar com autoridade e compaixão. As pessoas não seguirão sua perfeição. Elas se conectarão com a sua capacidade de superar a imperfeição. Sua jornada difícil não é um desvio do seu propósito de liderar. Ela é o currículo obrigatório. Você está sendo preparado para ser alguém cuja própria presença inspira esperança nos outros. A resiliência mental que você está desenvolvendo é o ativo mais valioso do universo. É a capacidade de manter a visão em meio ao caos, de permanecer calmo na tempestade, de acreditar na colheita durante o inverno mais rigoroso. Este
é o estado mental que manifesta milagres. A maioria das pessoas desiste momentos antes de o ouro aparecer. Elas sucumbem à pressão, à dúvida, ao cansaço. Você, no entanto, está sendo treinado para suportar a pressão por mais um minuto, para dar mais um passo. É nesse espaço extra, nesse fôlego adicional, que a mágica acontece. A sua capacidade de suportar a adversidade é diretamente proporcional à sua capacidade de manifestar a realidade que você deseja. Portanto, a aplicação mental imediata para este primeiro ponto é uma mudança radical de percepção. Hoje, olhe para o seu maior problema atual não como um obstáculo, mas como seu treinador pessoal. Pergunte a si mesmo: qual músculo espiritual este desafio está fortalecendo em mim? Qual semente de benefício está escondida dentro desta dor? Ao fazer isso, você deixa de ser a vítima da circunstância e se torna o discípulo da sabedoria divina. Você começa a colaborar com o seu processo de forjamento, em vez de resistir a ele. Este ato de alinhar sua mente com o propósito da sua luta é o primeiro grande passo para desbloquear o poder contido nela. Domine esta verdade. Sua dificuldade é a garantia da sua força. Não fuja dela, não a amaldiçoe. Incline-se sobre ela. Extraia dela toda a sabedoria, toda a força, toda a resiliência que ela foi enviada para lhe dar. A sua luta não é um sinal de que você está fazendo algo errado, é a prova irrefutável de que você tem a coragem de ter nascido com um propósito grandioso. Você não está sendo quebrado, você está sendo construído. A identidade de um escolhido, capaz de sustentar uma prosperidade que abençoa gerações, está sendo forjada em você neste exato momento. Abrace a Academia de Deus, pois ela está te preparando para a sua coroação. Agora vamos decodificar o segundo pilar da sua jornada. A rota de Deus sempre prevalece. A sua imensa frustração com seus próprios planos que dão errado é, paradoxalmente, a prova mais clara de que um plano divino, muito maior e mais inteligente, está em plena execução. Existe uma máxima que os escolhidos precisam entender profundamente. Quem é escolhido vai escolher o plano A e Deus vai ter sempre o plano B. O seu plano A é baseado na sua visão limitada, no que você acha que quer, no caminho mais lógico e rápido. O plano B de Deus é baseado na visão onisciente, no que sua alma verdadeiramente precisa, na rota que, embora pareça mais longa e difícil, é a única que leva ao seu destino autêntico e grandioso. Cada porta que se fechou na sua cara, cada não que ecoou em seus ouvidos, cada projeto que falhou no último instante, deve ser reinterpretado, não como uma rejeição, mas como uma proteção divina. Você estava prestes a entrar por uma porta que levava a um destino menor, a se contentar com uma versão limitada do seu potencial. A mão de Deus, em um ato de amor soberano, fechou essa porta para te forçar a continuar procurando pela entrada certa. O não que você recebeu te salvou de um sim que te aprisionaria. Sua frustração momentânea é o pequeno preço a pagar pela garantia de que você não vai se desviar para um caminho que não é digno da sua alma. A rota divina é implacável em seu amor por você. Lembre-se da metáfora do navio quebra-gelo. Você não foi construído para navegar em rotas comerciais já estabelecidas, em águas calmas e mapeadas. Essas são para os navios comuns. Você foi forjado para ser um pioneiro, para abrir caminho onde não existe nenhum, para atravessar o gelo da resistência, da dúvida e do impossível, criando uma nova rota para que outros possam seguir. Sua jornada é difícil porque você não está seguindo um mapa. Você é o próprio cartógrafo. A resistência que você encontra é a prova de que você está em território virgem, desbravando o potencial que nunca foi explorado antes. Pare de tentar se encaixar nas rotas fáceis. Honre a sua natureza de quebra-gelo. Seus planos falham para que o plano de Deus possa ter sucesso, e o plano dele para você é infinitamente mais próspero, significativo e gratificante do que qualquer coisa que sua mente consciente possa conceber. A sua mente opera com base em dados do passado, em medos e em limitações aprendidas. A mente divina opera a partir do seu potencial puro, da sua versão mais elevada. Portanto, quando seu plano A desmoronar, em vez de cair em desespero, sua nova reação deve ser uma de sagrada antecipação. Você deve parar, respirar e dizer: entendi, o meu plano não era bom o suficiente. Mostra-me o teu plano B, pois sei que ele me levará a um lugar muito mais alto. Isso é fé em ação. A rota divina te força a desenvolver uma confiança radical. Confiança não de que você obterá o que quer, mas de que você receberá o que é divinamente correto para você. É um tipo de fé que floresce no escuro,
na ausência de evidências. Cada vez que seus planos são frustrados, você tem uma escolha: contrair-se em medo e ressentimento, ou expandir-se em fé e entrega. O escolhido aprende, através da repetição dolorosa, que a entrega não é desistência, é a forma mais elevada de poder. É o ato de alinhar sua pequena vontade com a vontade onipotente, o que garante que o resultado final será sempre para o seu bem maior, mesmo que o processo seja desconfortável. Imagine que você está tentando montar um quebra-cabeça complexo, mas você só tem a imagem de uma pequena parte da caixa. Você tenta forçar as peças a se encaixarem de acordo com a sua visão limitada, mas Deus tem a imagem completa. Ele vê como cada peça, incluindo as que parecem sombrias e disformes, se encaixa perfeitamente no grande quadro da sua vida. As portas fechadas são ele gentilmente tirando uma peça da sua mão e dizendo: não, essa não vai aqui. Confie em mim, eu sei onde ela se encaixa mais tarde. A sua frustração é a frustração de quem não consegue ver a imagem completa. A paz vem quando você confia que o mestre do quebra-cabeça sabe exatamente o que está fazendo. O seu verdadeiro propósito é um chamado tão forte que o universo não permitirá que você se contente com menos. A dificuldade em seguir seus próprios planos é um mecanismo de segurança espiritual. É o universo garantindo que você não desperdice sua vida e sua energia em um projeto que não seja o seu projeto de alma. Se sua vida fosse fácil e todos os seus planos se concretizassem sem esforço, você provavelmente se acomodaria na primeira estação que parecesse confortável, perdendo o trem para o seu destino magnífico. A resistência que você enfrenta é a forma como o seu propósito te chama de volta para o caminho certo, o caminho para o qual você foi exclusivamente desenhado. A aplicação mental para este segundo ponto é praticar a frustração grata. Da próxima vez que um plano seu der espetacularmente errado, permita-se sentir a decepção inicial por um momento, mas então, rapidamente, mude sua frequência, feche os olhos e diga, com sinceridade: obrigado por me proteger de algo que não era para mim. Obrigado por me manter no curso da minha verdadeira rota divina. Estou aberto e pronto para o seu plano B. Esta prática transforma um momento de aparente derrota em um ato de poder espiritual e realinhamento. Você para de lutar contra a corrente e se posiciona para ser levado por ela para um oceano de possibilidades maiores. Entenda que o caminho do escolhido é, por definição, um caminho de aparente desvio. José teve que ir para o Egito como escravo para se tornar governador. Moisés teve que fugir para o deserto como um fugitivo para se tornar um libertador. A rota divina raramente se parece com uma linha reta. Ela é cheia de curvas, desvios e vales que, do seu ponto de vista, parecem retrocessos, mas da perspectiva divina, cada um desses movimentos é perfeitamente coreografado para te posicionar, te ensinar e te preparar para o momento em que você chegará ao seu destino. Confie nas curvas, confie nos desvios, eles são a assinatura da rota dos escolhidos. Portanto, a sua frustração é sagrada. Ela é a bússola que indica que sua alma sabe que existe um caminho melhor, mesmo que sua mente não consiga vê-lo. É o sinal de que você não nasceu para o comum, para o previsível. Abrace a incerteza da sua jornada como a prova de que você está sendo guiado por uma inteligência superior. A rota de Deus prevalecerá, com ou sem a sua cooperação. Mas a sua paz e a velocidade da sua jornada dependem da sua capacidade de se render ao fluxo, de confiar no processo e de saber, no fundo do seu ser, que cada porta fechada é um ato de amor, abrindo o caminho para o portão dourado do seu verdadeiro destino. Finalmente, vamos decifrar o terceiro e mais íntimo segredo. A sua sensibilidade aguçada é o seu superpoder. A razão pela qual você sente tudo com mais intensidade, a dor, a injustiça, o choro, mas também a beleza e a compaixão, não é um defeito de fabricação. É a marca registrada dos escolhidos. Você foi equipado com uma sensibilidade espiritual aguçada, um sistema de radar anímico que te permite perceber frequências que a maioria das pessoas ignora. Essa sensibilidade é a sua bússola interna. Ela te permite discernir a verdade, sentir a energia de pessoas e ambientes e conectar-se com o divino de uma forma muito mais profunda. O que o mundo chama de ser sensível demais, o céu chama de estar bem afinado. Sua dor te qualifica para curar. Esta é uma das leis mais poderosas do universo. Uma pessoa que nunca se sentiu quebrada não pode, genuinamente, ajudar a consertar os outros. Uma pessoa que nunca conheceu a profundidade do desespero
não pode ser um farol de esperança autêntico. A sua jornada através da dor te deu um doutorado em empatia. Você não oferece conselhos teóricos, você oferece a sabedoria que foi comprada com lágrimas e forjada em noites escuras da alma. Sua capacidade de sentir a dor do outro é o seu maior dom. Você foi ferido para se tornar um curador ferido, alguém cuja própria história de superação se torna o remédio para multidões. Não amaldiçoe suas lágrimas. Elas são uma forma de oração líquida, uma purificação da alma. O choro que te visita, muitas vezes sem motivo aparente, é o seu espírito liberando velhas energias, processando a dor coletiva e abrindo espaço para mais luz. Os escolhidos são canais, e para que a energia divina flua através de você, o canal precisa ser constantemente limpo. Sua sensibilidade te torna um transmutador de energias. Você sente a densidade do mundo com mais força, não para que ela te afunde, mas para que você, com sua conexão espiritual, possa transformá-la em luz. Cada lágrima derramada com consciência é um ato de serviço ao planeta. Essa sensibilidade aguçada é a fonte da sua sabedoria. A sabedoria não é o acúmulo de informações, mas a compreensão profunda da condição humana e das leis universais. Por sentir tudo tão intensamente, você aprende as lições da vida em um nível celular, não apenas intelectual. A dor da traição te ensina sobre o perdão de uma forma que nenhum livro poderia. A angústia da perda te ensina sobre o desapego com uma profundidade inesquecível. Você está em um programa de aprendizado acelerado. Sua sensibilidade garante que você não apenas passe pelas experiências, mas que elas passem através de você, deixando um resíduo de pura sabedoria que se tornará seu guia e o tesouro que você compartilhará com o mundo. Você foi feito para ser um farol, e a luz de um farol só é verdadeiramente útil na escuridão e na tempestade. Sua jornada por mares revoltos e noites escuras te preparou para a sua função. Quando os outros estiverem perdidos na neblina da dúvida e do medo, sua luz, forjada na sua própria luta contra a escuridão, será o ponto de referência que os guiará para um porto seguro. Sua história de resiliência se tornará a prova viva de que é possível sobreviver à tempestade. Sua sensibilidade te permite entender o medo deles, não julgá-lo, e é essa empatia que fará com que eles confiem na sua luz e sigam a sua orientação. É crucial que você aprenda a proteger sua energia. Sendo tão sensível, você é como uma esponja energética. Você absorve as emoções e os pensamentos daqueles ao seu redor. Isso pode ser esgotante se não for gerenciado. A aplicação prática deste ponto é criar rituais diários de limpeza e proteção espiritual, meditação, tempo na natureza, oração, afirmações de poder e a escolha consciente de com quem você passa seu tempo. Proteger sua sensibilidade não é um ato de egoísmo, é um ato de responsabilidade, é a manutenção necessária para que sua bússola interna permaneça calibrada e sua luz continue a brilhar intensamente, sem ser ofuscada pela negatividade do mundo. Sua sensibilidade é também a chave para a manifestação da verdadeira prosperidade. Para criar uma nova realidade, você precisa primeiro senti-la como se já fosse real. Sua capacidade de sentir emoções profundas te dá uma vantagem imensa. Quando você se alinha com a frequência da gratidão, da alegria ou da abundância, você não o faz superficialmente. Você o sente em cada célula do seu corpo. Essa assinatura emocional vibrante é o que envia o sinal mais claro e poderoso ao universo, acelerando a materialização dos seus desejos. Sua sensibilidade não é uma barreira para a prosperidade. É o seu motor quântico. Aprenda a usá-la deliberadamente para sentir o futuro que você deseja criar. Entenda que os maiores líderes, artistas e inovadores da história eram almas profundamente sensíveis. Eles eram capazes de captar ideias, inspirações e visões que flutuavam no éter, invisíveis para a maioria. Sua sensibilidade era o portal para a genialidade. Eles sentiam as dores e os anseios da sociedade e transformavam essa percepção em arte, em soluções, em movimentos que mudaram o mundo. A sua sensibilidade te conecta a esse mesmo campo de potencial infinito. Ela é a sua linha direta com a mente divina, a fonte de toda criatividade e inspiração. Honre-a como o presente sagrado que ela é. Sua dor, filtrada através da sua sensibilidade, se torna seu propósito. Não há um grama de sofrimento em sua vida que será desperdiçado. Cada fragmento será usado para construir a ponte de empatia entre você e aqueles que você veio servir. Sua jornada de pancadas constantes te deu uma compreensão única
da resiliência humana. Você agora pode olhar nos olhos de alguém que está sofrendo e dizer com absoluta integridade: eu sei como você se sente. Eu já estive aí e eu sei o caminho para sair. Essa frase vinda de você terá o poder de curar corações, reacender a esperança e, literalmente, salvar vidas. Portanto, a transformação final acontece quando você para de ver sua sensibilidade como uma maldição e a decreta como sua maior bênção. Abrace-a, nutra-a, proteja-a, use-a como a ferramenta de navegação, cura e criação que ela foi projetada para ser. A razão pela qual o mundo parece tão duro para você é porque sua alma está afinada com a frequência do céu. Você não é fraco, você está simplesmente operando em uma resolução mais alta. Sua sensibilidade é a assinatura da sua alma nobre, a prova de que você foi escolhido não para ter uma vida fácil, mas para ter uma vida de profundo significado, impacto e, finalmente, de gloriosa e autêntica prosperidade. Imagine acordar amanhã de manhã. O sol entra pela janela e, por um instante, o peso familiar das suas responsabilidades e desafios tenta se assentar sobre seus ombros. Mas algo está diferente. Ao encarar um novo desafio que surge, seja uma conta inesperada, um conflito no trabalho ou um obstáculo em seu projeto, em vez da velha pontada de desespero e da pergunta: por que eu, de novo? Você sente uma corrente elétrica de confirmação percorrendo seu corpo. Um sorriso calmo se forma em seus lábios, pois agora você entende a linguagem do universo. A dificuldade não é mais um sinal de que você está no caminho errado. Ela é a prova irrefutável de que você está exatamente onde deveria estar, na rota sagrada dos escolhidos, sendo forjado para a grandeza. Essa nova percepção muda tudo. A energia que você antes gastava resistindo aos problemas, lamentando sua sorte e questionando seu valor, agora é liberada e redirecionada. Você se torna um parceiro do divino em sua própria evolução. A luta deixa de ser um combate contra o destino e se transforma em uma dança com ele. Você começa a se mover com uma nova graça e poder, sabendo que cada passo difícil está fortalecendo suas pernas, cada subida íngreme está purificando seus pulmões e cada obstáculo superado está lhe concedendo uma visão mais ampla do topo da montanha. A sua vida, que antes parecia uma sentença de trabalho forçado, se revela como um campo de treinamento de honra, e você não é mais o prisioneiro, mas o atleta de elite. Sua vida difícil não é sua maldição, é a sua credencial, é o que te qualifica para os mais altos níveis de realização e propósito. Pense nos maiores e mais respeitados líderes e sábios da história. Suas biografias não são contos de fadas de facilidade e conforto. São épicos de adversidade, de resiliência, de fé testada no limite absoluto. Suas lutas lhes deram profundidade, empatia e uma sabedoria que nenhuma universidade poderia ensinar. Suas cicatrizes se tornaram seus símbolos de autoridade. Da mesma forma, cada desafio que você venceu, cada dor que você transmutou, está sendo tecido em uma tapeçaria de glória, que um dia será a razão pela qual o mundo irá te ouvir e te respeitar. Portanto, a chamada para a ação hoje não é para você fazer algo externo, mas para executar a mais poderosa das transformações internas. É uma mudança na sua oração. Por anos, você talvez tenha pedido a Deus para tirar o peso dos seus ombros, para aliviar a sua carga, para lhe dar um caminho mais fácil. Hoje eu te convido a fazer uma oração mais corajosa, uma oração digna de um escolhido. Não peça mais para que o fardo seja removido. Em vez disso, peça com toda a fé do seu coração: Senhor, fortalece as minhas costas para que eu possa carregar este peso com glória, para que através da minha força, outros possam ver o teu poder. Esta oração muda sua frequência de vítima para a de um guerreiro vitorioso. Ela sinaliza ao universo que você finalmente entendeu as regras do jogo e está pronto para jogar no nível mais alto. Ela é um decreto de que você aceita sua missão, honra seu processo de forjamento e confia plenamente no plano divino, não importando o quão desafiador ele pareça no momento. Ao fazer essa oração, você para de pedir para que o mar se acalme e começa a pedir para se tornar o melhor capitão que já navegou uma tempestade. Essa é a mudança que precede todos os milagres. É o alinhamento final que desbloqueia as comportas da verdadeira prosperidade em sua vida. A partir deste dia, adote um novo mantra, uma verdade que você deve repetir para si mesmo ao acordar, ao enfrentar um desafio e antes de dormir. Deixe que ela se infiltre em seu subconsciente, que ela reescreva as velhas histórias de punição e abandono e que ela se torne a nova fundação da sua realidade. Respire fundo agora mesmo
E sinta o poder nestas palavras enquanto as internaliza. Elas são a sua nova verdade, o seu escudo e a sua espada. Elas são a chave que decodifica o seu passado e abre o portal para o seu futuro glorioso. Grave-as em sua alma até que se tornem tão naturais quanto a sua própria respiração. Leve esta verdade com você. Deixe-a ser a trilha sonora da sua mente, a força que te impulsiona quando o cansaço chegar. Deixe-a ser a resposta para cada dúvida que tentar se infiltrar em seu coração. Você não foi amaldiçoado, você não foi esquecido, você não está perdido. Você está exatamente no centro da vontade divina, passando pelo processo de qualificação necessário para a vida que sua alma veio aqui para viver. Todo o seu passado de lutas foi apenas o prólogo. Sua verdadeira história, a história de triunfo e propósito, começa agora com esta nova compreensão, com esta nova aliança que você firma com a sua própria jornada. Repita para si mesmo, até que cada célula do seu corpo vibre com esta convicção inabalável. Repita até que a dúvida se torne pó e a fé se torne a sua realidade tangível. Repita até que você olhe para a sua jornada, não com pesar, mas com uma profunda e sagrada gratidão. Minha dificuldade não é meu castigo, é a assinatura do meu propósito.